Oi, gente, vamos de aulão de boas reflexões? Hoje a gente vai falar sobre o referencial interno. E esse assunto ele é muito importante, tenho certeza que vai trazer uma boa clareza para vocês sobre vários aspectos da vida de vocês. Por que a tua vida hoje ela está como está? Por muitas questões, mas uma delas é por conta dos referenciais internos que você tem, por conta das informações que você tem dentro de você a respeito de algo. Tá? Então, gente, esses referenciais internos, eles já surgem na nossa primeira infância, 0 aos 7 anos de idade, né? Quando nós somos crianças, a gente sempre vai absorver, né? Então, a criança ela é uma esponjinha, ela absorve tudo aquilo que ela ouve os pais dizendo, né? Ela vai absorvendo ali a forma como os pais agem, se comportam, né? Quais são as ações deles perante a vida, perante os relacionamentos, perante a profissão, perante quem eles são, né? Então a criança ela fica ali absorvendo frases, né, diálogos, comportamentos, reações dos adultos. E do 0 aos 7 anos de idade, a gente vai formando, né, absorvendo essas informações e formando os nossos referenciais sobre quem somos, e é daí que surge a questão da autoestima, né, do amor próprio, da tua identidade, porque a criança ela vai se enxergar a partir do olhar dos pais, né? A criança também ela vai formando esse referencial sobre o que é o dinheiro, o que é, né, o que significa trabalhar, relacionamentos. Então a criança vai observando tudo isso e vai registrando esses conteúdos dentro dela. Então a criança, por exemplo, vai vendo ali a mãe sempre muito estressada, muito brava com o pai, e o pai sempre muito calado, né, muito submisso. Então a criança vai criando esse referencial, né, de que as mulheres são mais bravas, mais autoritárias, e de que os homens, eles são mais passivos. Ela vai criando um referencial, por exemplo, de que relacionamento é briga, é desgaste, é confusão. Então, cada pessoa vai criando esse seu próprio referencial, né? Através dos seus olhos ali, através da tua própria compreensão, ela vai registrando, né, esse mundo externo e vai trazendo tudo isso para o seu mundo interno. Então, gente, exercício de autoconhecimento para vocês, né? O que é o autoconhecimento? É quando você começa a adquirir uma curiosidade para se conhecer, para entender, poxa, o que existe aqui dentro de mim? Né? Quais são as minhas crenças? Quais são os meus sentimentos? Como eu me comporto? Como que eu ajo? Isso é o autoconhecimento na prática, quando você busca entender mais sobre você, sobre o teu próprio mundo interno. E a questão dos referenciais, gente, vai trazer uma clareza para vocês no sentido de entender porque muitas vezes o relacionamento, né, de vocês ou a vida amorosa de vocês, ela está como ela está hoje por conta desses conteúdos. Então, o que é o amor para você? Se você fechasse os olhos agora, fizesse uma respiração profunda e eu te perguntasse o que é o amor para você? Quais são as respostas que vêm? Quais são as informações, né, que existem aí dentro de você a respeito do amor? E daí você vai compreender que essas informações, muitas vezes, vêm do que você observou, né, ali do relacionamento dos seus pais. Às vezes vai vindo que você escutava a tua mãe, o que sua mãe falava sobre amor, ou o que seu pai falava sobre o amor, ou o que às vezes a tua avó, né, enfim, falava ali a respeito do amor, sobre as relações amorosas, né, enfim. Então, quando eu te pergunto também o que são os relacionamentos para você, quais são as respostas que vêm, quais são as informações que estão dentro de você, né? Então, gente, essas respostas são os referenciais internos que você tem. E veja bem, tudo aquilo que você tem de referencial, né, as suas crenças, os seus pensamentos, sempre vão gerar sentimentos e emoções. E que vão gerar comportamentos. O que a gente pensa, a gente sente e a gente age, certo? Então, às vezes, dentro de você, existem referenciais aí de que os homens são muito perigosos, né? Quando eu te fiz essa pergunta,
o que são os relacionamentos para você, pode ser que tenha vindo aí respostas nesse sentido, né? Relacionamentos machucam porque os homens são perigosos, os homens sempre traem. Ou, por exemplo, as mulheres, né, são sempre mesquinhas, as mulheres são sempre autoritárias, as mulheres são sempre bravas. Enfim, cada pessoa aí acessou um conteúdo, acessou uma resposta diferente, tá? Então, por isso que esse exercício ele é bem individual. Então, gente, quando você vai tomando consciência de quais são esses referenciais que você tem, você vai entendendo que muitas dessas informações, elas não são verdadeiras. Essas informações são apenas resultado daquilo que você observou na tua infância. Não quer dizer que todas as pessoas sejam assim, que todas as relações sejam assim. Não. Esse exercício é para te mostrar os seus referenciais internos. Quais são, né, as crenças que você tem dentro de você. E a partir desse exercício, gente, depois de você começar a fazer esse processo de identificação, né, eu sempre falo aqui para vocês que a gente só consegue transformar algo quando a gente consegue identificar em primeiro lugar, né? Então, depois de você fazer esse processo de identificação, você pode começar a trazer questionamentos, né? Ok, eu estava acreditando nisso, nessas crenças, mas eu posso começar a duvidar delas. Será que realmente as coisas são sempre assim? As relações são sempre assim? Os homens são sempre assim? As mulheres são sempre assim? Ou será que essas são só informações que vêm lá da minha mãe, que vêm lá do meu pai? Que vem lá dos meus ancestrais, às vezes, ou que vem da sociedade, né? Eu sempre estou vendo essa informação, né? Então eu vou absorvendo aquilo. Então, quando você traz a questão da dúvida, quando você traz né? Será que realmente é assim? Ou será que sou eu que acreditei que era assim? E me cristalizei nessa informação. E daí você vai abrindo o teu campo de visão para enxergar outras possibilidades, outras realidades, né? E daí você pode começar a criar um novo referencial para você. Então, vamos pegar esse exemplo aí de que, vamos supor, né, que quando eu perguntei para você o que são os relacionamentos, você tem identificado que na tua infância seus pais brigavam muito, por exemplo, e daí você criou esse registro, né, de que relacionamento é confusão, é briga, é desgaste, né? Daí quando você identifica isso e questiona, né, duvida disso e começa a se abrir para um novo referencial, você pode começar a se questionar, poxa, será que não existe a possibilidade de ter relacionamentos sem brigas, sem discussão? Né? Aqui eu digo discussão, aquela discussão no sentido de agressividade, tá, gente? Existem discussões muito saudáveis dentro do relacionamento e elas são necessárias, né? Discutir dentro de um relacionamento é necessário, mas depende muito da forma como isso é feito. Às vezes, né? Você tem aí um referencial de que essas discussões precisavam ser pautadas ali na falta de respeito, na agressividade, porque foi isso que você observou seus pais fazendo, né? Mas agora, quando você faz esse exercício, você vai compreendendo que, ok, né? O referencial que eu tenho é esse, mas que sim, dá para ter a discussão dentro da relação sem a falta de respeito, sem a agressividade. Isso é possível, né? Então você vai ter que criar esse novo referencial de relacionamento saudável e depois o próximo passo é se questionar o que eu posso começar a fazer de uma forma prática no meu dia a dia para começar a fazer isso se tornar realidade. Então veja bem, você mudou a tua crença, lembra que eu falei agora que o pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então você quando faz esse exercício, você já começa a mudar o teu campo mental, isso já vai começar a gerar novos sentimentos em você. E daí você vai precisar ir para a parte de comportamento. E daí entra essa questão que eu falei. O que eu posso começar a fazer no meu dia a dia, na minha rotina, para, né, ter um relacionamento mais saudável, com respeito, e daí você vai ter que aprofundar nessa questão. O que você vai ter que fazer para isso?
né? Às vezes, aprofundar no seu estudo, começar uma nova leitura, né? Fazer um curso sobre o tema, né? Fazer uma terapia individual, uma terapia de casal também. Então você vai mudar o teu pensamento, mas depois você vai ter que ir para a prática, para a ação. O que eu preciso fazer na minha rotina, no meu dia a dia, para começar de fato a ter essas mudanças. E eu sempre brinco com vocês, né, gente, que o processo não é sobre você começar a correr uma maratona do dia para a noite. São pequenos passos que você vai dando em direção a esse novo referencial. Então, o teu novo referencial, ou seja, aquilo que você deseja para a tua vida, vocês precisam entender como se isso fosse o teu objetivo. E depois você vai dando pequenos passos em direção a ele, né? E nesse processo, gente, vão ter erros, vão ter altos e baixos, mas quando você tem clareza do novo referencial que você quer construir, fica mais fácil de não se perder tanto nesse processo, porque é como se você tivesse uma direção. Então vamos supor que você está na relação e começa a notar que o teu referencial de briga e de discussão, ele começa a vir à tona novamente. Tá tudo bem, respira e lembra, né? Esse é o meu referencial antigo. Eu preciso estabelecer o referencial novo. E daí você vai nesse processo, né? Então, gente, esse exercício aqui, ele pode ser aplicado em qualquer área da vida de vocês, né? E são camadas. Quando você fizer o exercício pela primeira vez, né? Quando você fizer esse processo de respirar e de se conectar, né? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. A gente está falando sobre relacionamentos amorosos, mas vocês podem pegar aí a questão do trabalho. Então, faça o exercício, respira, se conecta com o trabalho e observa o que é o trabalho para mim. Observa as respostas que vão vir. Esse é o teu referencial, né, interno. Então, vocês podem ir fazendo esse exercício, gente, de tempos em tempos, porque sempre vão vir mais de um conteúdo, sempre vão vir várias respostas, tá? Então, é um processo que vocês precisam estar sempre fazendo de uma forma contínua aí, para vocês irem aprofundando no autoconhecimento de vocês, tá? E daí, identificou ali um referencial, ok, como que eu vou mudar esse referencial agora? Qual que vai ser o novo referencial que eu vou adotar aqui para minha vida? Por que esse exercício ele é tão importante, gente? Porque entra naquela questão, né? Que o nosso mundo externo, ele é muitas vezes um reflexo do nosso mundo interno. Então, o interno rege fora. Se você não está, né, feliz com os resultados que você está tendo, por exemplo, na tua vida amorosa, do lado de fora, na tua relação com os outros, você vai precisar sim fazer o processo do mergulho interno e olhar para dentro de você e começar a se questionar, né? O que existe dentro de mim, quais são os conteúdos que existem dentro de mim que estão gerando pensamentos, sentimentos e comportamentos aqui, tá bem? Então é isso, gente. Esse aulão aqui é um daqueles para vocês realmente escutarem mais de uma vez, né? Fazerem os exercícios mais de uma vez. E espero que tenha feito sentido. Tá bem? Um beijo e até a nossa próxima aula.